Fala galerinha, questão número 6 de distribuição eletrônica diz que o íon monoatômico A-2 apresenta a configuração eletrônica 3s2 3p6, representei aqui, e diz que essa configuração é para o último nível, ou seja, a camada número 3 é a camada de valência para esse átomo. A pergunta é qual é o número atômico do elemento A. Então, para a gente descobrir o número atômico do elemento A, a gente precisa analisar essa configuração eletrônica aqui. De acordo com essa configuração eletrônica, a gente sabe que ele tem as camadas internas completas, então vamos completar a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, que era a terminação que a gente já conhecia. O que a gente pode observar aqui? Ele, ao ganhar 2 elétrons, então esse menos 2 aqui significa que ele ganha 2 elétrons. Ao ganhar 2 elétrons é que ele ficou com essa configuração eletrônica. Então essa configuração aqui é a configuração do íon. A configuração eletrônica dele no estado fundamental é exatamente essa configuração, só que sem os 2 elétrons que ele havia ganhado. Então, se ele termina agora em 3p6, é porque ele originalmente terminava em 3p4. Tendo essa terminação em 3p4, significa que o número total de elétrons dele no estado fundamental vai ser 2 mais 2 mais 6, 10, mais 2, 12, mais os 4 daqui, 16 elétrons. Então, ele no estado fundamental tem 16 elétrons. No estado fundamental, ele não possui carga, então se ele tem 16 do negativo, é porque ele também tem 16 do positivo. E aí eu descobri qual é o número atômico desse átomo A. Resposta certa, letra D. Bora para 7. Questão número 7 também pergunta o número de prótons, só que agora é para o íon X mais 3 com essa configuração eletrônica. O que eu já vou analisar? O que representa esse mais 3? Mais 3 significa que ele perdeu exatamente 3 elétrons para ficar com essa configuração eletrônica que foi dada para a gente. Então, ele perdeu 3 elétrons para ficar aqui. Eu vou devolver esses 3 elétrons para ver qual é a configuração eletrônica do X no estado fundamental. E aí sim, conhecendo ele no estado fundamental, eu consigo descobrir o número de prótons dele. Vamos lá, então. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Repara que a gente já entrou na camada que pode ser a camada de valência dele. Depois do 3p6, a gente tem o subnível 4s2, só que esse subnível ele não está representado aqui. Por que ele não está representado? Porque os elétrons que estavam dentro desses subníveis foram perdidos aqui para ele virar justamente esse cátion. Por que foram perdidos os elétrons que estavam aqui no meio? Da camada 4. Se é da camada 4, é a camada de valência e a perda de elétrons ela acontece com os elétrons da camada de valência. Então, 4s2 estava presente na distribuição eletrônica dele no estado fundamental. Já devolvi 2 elétrons aqui. Falta devolver mais elétron. Ele tem o 3d10. Ainda ficou faltando um elétron, então ele vai entrar justamente no 4p1. Ficou faltando um pouquinho de espaço aí também, mas a gente consegue arrumar um espacinho e aí fechamos a configuração eletrônica do átomo X com exatamente essa distribuição por níveis e subníveis. Como a pergunta é sobre o número de prótons que esse átomo tem, a gente vai fazer aqui o somatório e vai descobrir. Então, 10 aqui, 2 mais 2 mais 6, 10, mais os 2, 2, 6, L, 20, mais o D10, 30, mais o 4P1, tem exatamente, então, 31 elétrons. Como estamos no estado fundamental, ele vai ter 31 prótons, que vai ser o número atômico dele. Resposta correta, letra
C. Fechado, galera?